Jeremias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Slash, tá ali? Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Só até aí, estenda as mãos na minha direção. Perdão, versículo 12. Tá certo. Era para parar no 12. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém. Estenda as mãos na minha direção. Fala: Papai, usa o João. Que o coração dele se quebrante, para que todos nós sejamos tocados pela palavra. Usa os lábios do teu filho, o coração do teu filho, a mente do teu filho, para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Bom, não tem muita coisa a dizer em relação a Jeremias. Jeremias era um sacerdote. Como sacerdote, ele tinha a possibilidade de ter uma vida completamente comum no seu tempo. Vamos colocar assim, era alguém de emprego fixo. Quem está me escutando? Então, por nascimento, ele era filho de sacerdote. Ele poderia viver numa cidade que era separada para pessoas que tinham esse nascimento. E ele ali, sendo filho de sacerdotes, ele poderia cumprir meramente uma função religiosa no seu tempo, onde ele receberia um salário, a sua parte, ele viveria assim, e ele seria mais um. Como muitos. Milhares e milhares e milhares de sacerdotes entraram, saíram, viveram, estiveram lá. Quem está me ouvindo? E não tiveram nenhum significado para a história de Deus na minha vida e na tua vida. Mas aprove a Deus separar Jeremias e dizer assim: você vai ser diferente. E aí ele viveu num tempo em Israel. Eu preciso colocar isso para que a gente possa entender bem o que estava acontecendo. Israel, nesse tempo, meio que acomodou-se a uma situação de idolatria. Então os reis de Israel viviam para si mesmos.
Deus falava alguma coisa, eles não ouviam. Dentro da religião judaica, os sacerdotes começaram a tomar mulheres estranhas. Quando eu falo mulheres estranhas, não é que elas sejam feias, amém, amados? Nem esquisitas. Tá? Elas começaram a tomar mulheres estranhas porque elas eram mulheres que cultuavam a deuses estranhos. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, esses sacerdotes começaram a casar, se divorciar das mulheres do povo deles, das mulheres de Deus, e se unir com mulheres de outras, que adoravam a outros deuses, e muitos deles secretamente adoravam também. Quem está me ouvindo? A confiança deles deixou de estar em Jeová e passou a estar naqueles deuses estranhos, aqueles deuses de outras nações, inclusive a fazer sacrifícios, e até sacrifícios humanos. Quem está me escutando? Então a coisa degenerou em Israel. Os reis de Israel já não acreditavam. Entretanto, tudo continuava igual. Eles continuavam indo ao templo, eles continuavam cultuando, fazendo os rituais, matando os animais. Quem está me escutando? Matavam os animais, derramavam sangue, faziam aqueles cultos. Aquilo era tudo normal. Seguiam uma religião. Mas tudo aquilo era a aparência. Porque por trás o relacionamento com Deus tinha acabado há muito tempo. Entretanto, Jeremias não teria nenhum problema para ele em continuar uma vida exatamente assim. Pelo que o texto indica, em um determinado momento, ele teve uma experiência com Deus. E eu falei uma coisa aqui, eu vi o Gustavo falando sobre quem mesmo? Kanye West. Nunca ouvi falar assim. Mas ele com certeza, sim, ele com certeza conhece. Tá? E a experiência de Kanye West não é nem nada diferente de Jeremias. Quem está me ouvindo? Que é em nada diferente do João, do Gustavo e de muitos que estão aqui. Quem aqui já teve uma experiência com Deus que marcou? Disse assim, caraca, Deus existe. Quem já teve essa experiência? Foi isso que aconteceu com Jeremias. Num determinado momento, ele entrou no templo e Deus começou a falar com ele. Falar de verdade. Não era uma coisa assim. Deus começou a falar profundamente no coração dele e dar a ele visão e uma revelação sobre sua identidade, o seu próprio tempo, aquilo que Deus estava separando ele para fazer, que o diferenciava de todo o resto, de todo mundo. Naquele momento, em diante, ele deixou de ser um cara normal. E a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Jeremias podia ser tudo, menos um cara normal. Ele não tinha esse direito. Depois do que ele ouviu Deus falar, depois que Deus falou no coração dele, depois que ele olhou para si mesmo e descobriu quem ele era, ele não podia mais ser normal. Amém. Quem está me ouvindo? Amém. Ele falou, veio a minha palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias. Ou seja, eu sei que é até cansativo a gente estar falando o nome desses reis, desses caras, mas tem uma coisa interessante. Joaquim era um garotão, devia ter uns 16 anos. 16, 17, garoto, quando assumiu o reinado. Reinou por muito pouco tempo. Um dos 3 cercos babilônicos sobre a cidade, que destruiu militarmente, politicamente, acabou com Israel, num desses, Joaquim disse para Jeremias, eu estou tranquilo, o que os babilônios queriam, eles nem, da agora em diante não vai acontecer. Aí Jeremias olhou para ele e disse assim,
Jeremias, ele foi preso várias vezes. Esse ministério profético os outros, assim, por nada. Mas o ministério profético é aquela coisa de ouvir o que Deus está falando, ver o que Deus está falando e abrir a boca e mandar. Denunciar o pecado e anunciar o reino. Fala comigo, denunciar o pecado e anunciar o reino. Vou falar um pouquinho mais disso adiante. E Deus falou aqui no versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, antes que você se formasse no ventre, antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Deixa eu falar uma coisa por você, para você. O que você é hoje, um Deus, você não escolheu ser. Foi Deus que escolheu. Isso é muito complicado, porque o sentimento, a sensação que a gente tem é que nós escolhemos aquilo que nós queremos ser em Deus, mas isso não é verdade. Nós temos muitas escolhas, e uma dessas escolhas, ou a principal de todas elas, é você aceitar, é você querer isso, você se entregar a isso ou você recusar. A opção de Jeremias foi aceitar. Quem está me ouvindo? Eu tenho um sonho de ter uma igreja de profetas. Amém. Quem está me ouvindo? Amém. Eu tenho um sonho de ter uma igreja inteira que tenha um coração profético, uma igreja inteira que tenha coragem de ir a Deus, saber o que Deus está falando e trazer para a terra. Amém. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Amém. Eu pergunto para você, se Deus precisar de alguém para fazer isso, pode contar com você? Amém. Pode contar ou não? Amém. Então levanta a tua mão e fala, Senhor, pode contar comigo para essa parada. Para essa parada, fala, para essa parada. Fala assim, para ir até o Senhor, fala. Saber o que o Senhor quer e trazer para a terra. Aplauda o Senhor. Não é uma coisa fácil o que a gente acabou de falar. E a gente vai ver o que aconteceu com a vida de Jeremias depois. Tá? Mas aí Jeremias, na hora que Deus fala, olha cara, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Antes, quando você estava lá sendo formado dentro da barriga da tua mãe, eu já tinha te escolhido, cara. Eu já sabia tudo que ia acontecer e precisava de você. E eu sabia, eu te escolhi, eu te separei, eu te santifiquei. Quando fala que eu te santifiquei, significa eu te pensei no meio da multidão. Quem está me entendendo? E aí, ele vira para Deus e fala o que muitos de nós falam. Ah, Senhor, eu sou muito novo. Alguém já falou isso para Deus? Eu sou muito novo, eu estou muito pouco tempo na igreja. Alguém já falou isso para Deus? Não, sério, só eu falei. A Gisa falou, eu não, Senhor, eu sou mulher. Lá atrás, no Rio Grande do Sul, foi? Pô, eu não, Senhor. Estou lá no Rio Grande, estou aqui no Rio Grande, sou mulher, ninguém vai me escutar. Alguns falam, sou jovem, e outros falam o quê? Sou velho. Já sou velho, já passei da fase, já acabou esse negócio para mim, já não tem mais para mim. Sou pecador, sou fraco, não gosto dessas coisas, não entendo nada. Não entendo nada, vou na igreja, não entendo nada. A gente tem 1 milhão de palavras que nós colocamos na frente quando o Senhor nos convida. Aliás, Ele não nos convida, Ele nos propõe, Ele diz, olha, eu criei você para isso, olha só, eu te escolhi no ventre da tua mãe, eu separei você para isso, eu já santifiquei, eu sei tudo, te conheço, eu te conheço.
Mas, deixa eu te falar uma coisa, Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Ele fala, eu te conheço, cara, eu estou te separando para isso. E parece que nós queremos dizer, não, Senhor, o Senhor não me conhece não, você não reparou que eu sou muito jovem? É verdade. Você não reparou que eu sou negro? O Senhor não reparou, falar igual a Gideão, que a minha família é pobre? O Senhor não reparou que eu não sei falar direito, que eu sou gago? Ou que eu sou tímido, que eu não estudei? Eu vi esses dias um filme, agora eu sumi o nome do autor, até um aconselhamento do Fábio Damasceno, mas sensacional. João, diz um cineasta aí, João, brasileiro. Vai pensar. Hã? Não. Hã? Não, eu vou lembrar. O cara é ímpio, amém, amados? Ele é ímpio e ele decidiu filmar a vida de um pastor. Ele viu que o cara, ele era metalúrgico, aposentado, se aposentou e resolveu abrir uma igreja. Foi para um lugar onde tinha uma invasão de terra, tinha um monte de gente pobre. Ele foi lá, comprou um terreninho por R$300. Não, começa com João. João Moreira Salles. João Moreira Salles, obrigado. Isso, muito bom. Vou mandar para você. E aí esse pastor, ele vai lá, aí ele começa a igreja. Ele, a mulher e os filhos. Aí ele começa a igreja. Uma igreja não, daqui até ali onde está o jogo. Levanta a mão, jogo. Isso. Aí tem aquele monte de banco, aqueles bancos feitos de ripa, de madeira. E ele começa. Ele, a mulher, os filhos, e cantam aquelas músicas, aquelas orações, e o cara vai filmando aquilo. Ele vai filmando, daqui a pouco as pessoas vão se juntando, vão vindo. Aí um está doente, ele põe as mãos, cura, o outro conta para o outro. Aí o outro faz uma novena de oração. Ele é uma igreja bem pentecostal, que a pessoa sapateia, canta em línguas. E aí ele vai, com o dedo na mão, aquele negócio, vai juntando gente, vai juntando gente, vai juntando gente. Deus vai abençoando aquele pastor. Daqui a pouco, quando vê, a igreja está lotada. Um ano depois, a igreja está lotada. Ele faz o batismo, batiza todo mundo, pega o cara que era o bêbado do bairro, era o cara que batia na mulher, que quebrava tudo, ordena o cara diácono. O cara passa a ser um cidadão de bem. As pessoas vão largando os vícios, as pessoas vão restaurando o casamento, as pessoas... E o cara é ímpio. Esse João Moreira Salles, ele é ateu. É um cineasta. Ele só foi filmando. Ele diz, que coisa é essa? Ele diz, eu não entendo que essas pessoas se unem e vão para um grupo onde eles não bebem, eles não fumam, eles não brincam carnaval e está todo mundo feliz. E ele entra você vê a confusão do cara de não entender o que está acontecendo ali. Eu quero glorificar a Deus porque essas coisas continuam acontecendo. Porque essas coisas acontecem aqui nesse lugar. Quem pode glorificar a Deus por isso? Quem pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Mas eu falei isso tudo porque aquele metalúrgico, ele mal sabia ler. Você vê a dificuldade que ele tem de falar. Ele não é um grande pregador, não é um cara eloquente, não é nada. Ele só é um cara simples, que fala das coisas de Deus e as pessoas creem. Eu achei engraçado que ele prega o Salmo 91 pelo menos umas 4 vezes no filme. Prega só o Salmo 91. Mas só com o Salmo 91 aquele monte de gente vai sendo curada. Quem está me escutando? Faz culto nas casas. Eu só vejo uma coisa. Quando Deus chama, Ele garante quem Ele chama. Eu entendo a maluquice, como é que é o nome dele? Desculpe.
Kanye West. Eu não vou anotar porque eu estou sem caneta. Kanye West. Eu entendo Kanye West. Esse cara que o Gustavo falou. Gustavo falou de um cara que é a minha vida. Tudo perde o sentido quando você tem uma experiência com Deus e essa experiência é verdadeira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus existe. É real, é concreto. Ele acontece na vida da gente. E quem nunca experimentou disse: Senhor, eu quero que aconteça na minha vida. Fala aí. Tem gente que não falou. Fala: eu quero que aconteça na minha vida. Bom, ele fala para Deus: eu sou muito jovem, eu não tenho. E Deus vira para ele e diz assim: olha aqui, ô Jeremias, aonde eu te mandar ir, você vai. O que eu mandar você falar, você fala. Tá, só isso. Não precisa de muita. Não precisa ser mais velho para fazer isso, nem mais novo. Eu amo quando eu encontro jovens aqui de 15, 16, 14, 17, que abrem a boca e pregam a palavra. Cara, eu acho isso muito legal. Eles muitas vezes não estudaram nada, não treinaram nada, nem precisa. Abre a boca que Deus vai te usar. E eu quero trazer essa palavra também para os coroas. Para aqueles que não estudaram, para aqueles que não se prepararam. Saiba de uma coisa: se você quiser ser usado por Deus, há uma unção sobre esse lugar. Deus está aqui, Deus te separou, te santificou, Ele vai te usar. Você vai pregar para a tua família, para os teus amigos, aonde você for, o Senhor colocará palavras na sua boca. Você abre a boca e ela vai sair. Quem está me escutando? E Deus fala mais para Jeremias, diz assim: Jeremias, sou eu que estou mandando. Então hoje eu te levanto sobre todas as nações e sobre todos os reinos da terra, para você levantar um reino, para você derrubar um reino. Uau! Eu estou colocando em você autoridade para construir e para destruir. O que você fizer vai determinar o futuro dessas pessoas, dessas nações, desses negócios, dessas coisas que os homens fazem. Eu estou colocando essa autoridade em você. E aí o que Deus faz? Ele começa a se revelar, a se mostrar para Jeremias. Isso é possível? Claro que é possível. Aquilo que sai da boca dele é exatamente o que sai da boca de Deus. Então não se trata do poder de Jeremias, se trata do poder de Deus. Fala para o teu irmão do lado: não se trata do poder do profeta, mas do poder de Deus do profeta. Quem vai se contrapor ao poder de Deus? Né? E aí ele vai e diz o seguinte: eu preciso colocar para vocês um pouco do ministério de Jeremias. Jeremias, ele foi um cara chamado para ser solitário, porque ninguém entendia aquele ministério dele. Jeremias não foi um pastor. Quem está me escutando? Ele não formou uma comunidade de pessoas que andavam com ele. Jeremias não tinha ninguém para apoiar. Ele só tinha gente para ser contra ele. E ele muitas vezes entrou em depressão, Gustavo. Muitas vezes ele parou e olhou. E eu preciso dizer que muitas vezes, quando Deus me chama numa posição de profeta, eu me sinto assim. Sabe quando você fala uma coisa que ninguém quer ouvir? Inclusive coisas que você fala que as pessoas acham que não vão acontecer, não vai acontecer, e Deus fala: vai lá e fala. Aí você diz assim, aí você não sabe se fala com jeitinho. Quem está me escutando? Você fala com jeitinho, você fala com: não, eu te amo, irmão, mas eu tenho. Sabe como é que é? Tem uns irmãos que eu já chego e diz assim: cara, eu preciso dizer que eu te amo. Cara, tá, fala aí, pastor. Já sei que vem bomba. Porque ele tinha um ministério, para vocês terem uma ideia, Jeremias era tão impopular. Quem está me escutando? Tem alguém ligado aí? Liga aqui comigo. Jeremias era tão impopular que Deus proibiu ele de casar, brother. Você não vai casar com ninguém. Acho que Deus disse assim: tem nenhuma mulher que vai te aturar.
Quem está me ouvindo? Amém. Não vai ter ninguém para te aturar. Não tem ninguém que te suporte. Mas vai, sou eu que estou mandando. Vai lá e fala as coisas que eu estou mandando. E era uma época em que os reis de Israel, tem um capítulo que ele fala aqui no capítulo 23, que ele só manda pau nos pastores de Israel. Cadê a Uni? A Uni sempre trazia aqui uma mulher que ela andava atrás de mim falando: ai dos pastores de Israel, ai dos pastores. Um dia eu disse assim: vai lá para Israel. Eu falei isso para eles. Pô, ela ficava atrás de mim, eu ia no banheiro, a mulher ia atrás. Só Jesus na minha vida. Amém? Porque não entendia que essa palavra não estava falando de pastores de igreja. Nem existia igreja. Essa palavra é destinada aos reis de Israel. Aqueles que tinham responsabilidade contra o povo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus levanta a igreja muitas vezes para denunciar o pecado dos governantes. Uau, pastor, que é isso? Senhora? Não posso fazer nada, é a Bíblia. Essa profissão profética está sobre nós. Mas peraí, pastor, você está pregando religião? Não, rebelião? Não, de forma alguma. Todos nós vamos nos submeter às autoridades, amém, amados? Amém. E denunciar o pecado. Amém. Quem entendeu o que eu falei? Amém. Denunciar o pecado é uma coisa, se submeter às autoridades. Há um juiz, eu me submeto a ele. Há um governante, eu me submeto a ele. Quem está me ouvindo? Amém. Entretanto, há um pecado, eu denuncio. Não cala a boca. Cala a boca, não conta para ninguém, não. Você falou com a pessoa errada. Eu conto. Porque eu fui chamado como profeta para denunciar o pecado. Quem está me ouvindo? Amém. E Jeremias, ele convocou o povo para dizer assim: gente, a gente está em pecado. Vocês estão se juntando aí com o Egito. Não é para se juntar com o Egito. Sabe, vou contar para vocês o que a arqueologia bíblica me mostra sobre esse período. Eles faziam moedas e colocavam símbolos dos deuses egípcios nas moedas. Imagina Israel, o povo de Deus, que foi separado por Deus, que Deus fez um monte de coisas, deu aquela terra para eles, que Deus abriu o mar, fez aquele povo passar pelo mar, fez um monte de milagres, fez coisas tremendas. Quando eles estão lá e tal, eles começam a cunhar moedas, botando o símbolo dos deuses egípcios. Horus, Deus Ra, está lá. Essas moedas, quando você encontra, eu fiquei escandalizado, eu fiquei assustado com isso. Mostrava o nível de idolatria que aqueles reis estavam. Eles tinham uma idolatria falsa, mas os mesmos reis iam para o templo e cultuavam a Deus e botavam aquelas roupas e tal, e os sacerdotes, os parlamentares, e Deus tinha nojo daquilo. Eu quero, em nome de Jesus, pelo aquilo que o Senhor tem revelado a nós, eu quero jogar por terra toda religião hipócrita na nossa vida. Amém. Quem quer fazer isso comigo? Amém. Fala: toda religião hipócrita na minha vida, cai por terra, em nome de Jesus. Aquilo que eu sou em Deus, eu sou em Deus. Aquilo que Deus faz comigo, é Deus que faz comigo. E eu o honro. Eu vou aonde for e declaro: Ele é o meu Deus. Não tem outro. Não tem símbolo egípcio no meu bolso escondido. Não tem nada escondido. É eu e o Senhor. Eu me submeto a Ele, honro a Ele e caminho com Ele. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. A primeira coisa que Jeremias faz durante todo o ministério dele é convocar o povo ao arrependimento. Ele diz assim: cara, eu vou falar em linguajar de Maria Paula, amém, amados? Aquilo que Jeremias falou: galera, vai dar ruim. Vai dar ruim. Se arrependam, muda de cabeça. Chegou o tempo de mudar de cabeça. Não dá para adiar isso. Vamos embora. Vamos mudar. Tem que servir a Deus de verdade.
Nós podemos fazer isso para evitar o juízo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, uma das maiores lutas, os maiores dramas que eu vivo na minha vida como pastor, é pregar para pessoas que querem Deus, e eu falo para elas, cara, não adianta você vir à igreja uma vez por semana. Não adianta você ter uma relação com Deus que se limita a uma vez por semana vir à igreja, cantar alguns louvores, escutar a palavra, dar um abraço nos irmãos. A relação com Deus é algo muito mais profundo, é algo muito mais comprometido. Exige militância. Andar no Evangelho é andar em militância. Nós militamos por uma causa. Nós militamos pelo Evangelho. Eu não milito pela direita, eu não milito pela esquerda, eu não milito por política, eu milito pelo Senhor. Amém. Eu milito contra o pecado, contra a mentira, contra a injustiça, seja ela onde for. Pela minha família, pelo amor verdadeiro, pela verdade. Quem recebe essa palavra? Amém. Quem milita junto comigo? Amém. Quem fala assim, eu estou com o Senhor. Eu estou com o Senhor. Tem gente que não está, levantou a mão. Isso não é um exército. Levanta sua mão e fala, eu estou com o Senhor. Eu estou com o Senhor. Fala, eu milito nessa guerra. Eu milito nessa guerra. Deixa eu te falar uma coisa, não é fácil. Se levanta, a guerra é guerra. Se levanta contra nós para nos matar. Uma coisa que eu acho maneiro demais no ministério de Jeremias. Pegavam Jeremias, arrebentavam com ele. Batiam. Depois pegava Jeremias, jogava Jeremias numa cova, num buraco. Aí ele ficava lá. Aí um monte de coisa acontecia, a gente sabe disso por causa de Baruque, que era uma espécie de secretário dele, e anotava tudo o que acontecia. Baruque anotava, e ele estava lá embaixo. Depois, quando ele saía, ele vinha apoiado nas pessoas, né? Depois de não sei quantos dias jogado dentro da cova. Aí, por causa de jogada, alguém ia lá, intervinha e tal, para poder tirar ele de lá. Quando ele saía, e aí, Jeremias? Ele parava e dizia, assim diz o Senhor, tem um leão que vem aqui contra vocês, e o leão vai matar vocês. Leão é o símbolo da Babilônia. Quem está me ouvindo? Então, assim diz o Senhor. Então não adiantava bater nele, não adiantava jogar ele no poço, não adiantava cuspir nele, não adiantava rejeitar, não adiantava ele ser impopular. Não adiantava as pessoas dizerem, não te quero, Jeremias. Ele não estava ali para agradar o povo. E aí ele falava, gente, vamos nos arrepender para evitar o juízo. Eu estava dizendo que uma das maiores lutas que eu tenho como pastor é quando eu sento com uma família, eu sento com um casal, eu sento com um jovem e começo a falar, cara, tem que mudar. E a pessoa não muda. Ela não milita, ela não entra. Ela fica na periferia, ela acredita que se ela não tiver as aparências, sem uma transformação profunda, que o juízo não chegará sobre ela. Eu aviso, o juízo vai vir. Vai vir sobre o seu casamento, vai vir sobre sua vida, vai vir sobre sua vida sexual, vai vir sobre a sua vida financeira, vai vir sobre tudo, vai vir. Ah não, pastor, eu estou bem. Está bem nada, cara, você não sabe quem é Deus. Não sabe quem é Deus. Deus faz assim, ó, e acaba tudo. Mas as pessoas acreditam em aparências, em força humana. E aí a palavra de Jeremias é: se arrependa, muda, porque o bicho vai pegar. E aí o pessoal não mudou, continuou mantendo. E provavelmente Jeremias procurava as pessoas e dizia para elas assim: cara, se arrependa. As pessoas iam dizer assim: se arrepender de quê? Eu não estou fazendo nada errado. Quem está me ouvindo? Quem está errado é ele. Porque erro é uma coisa fácil da gente ver onde? Nos outros. E na gente? É mais difícil. Então, era fácil ver o erro na vida de todo mundo, mas não conseguiam ver em si mesmos. O que aconteceu? Segundo ponto que Jeremias fez em todo o ministério dele, ele mostrou ao povo
que existe um limite para o arrependimento. Ou seja, existe um limite de tempo para o arrependimento. Há um tempo, isso é muito sério. Fala com o teu irmão do lado, se liga aí, cara. Isso é muito sério. Fala para toda a igreja, existe um tempo determinado para o arrependimento. E isso é uma coisa que parece que Israel não entendia, como muita gente não entende até hoje. As pessoas acreditam o seguinte: não, eu estou em pecado. Sabe como é que é? Eu, na relação com o pastor, escuto isso direto. Pô, pastor, eu sei que eu estou errado. Pô, pastor, eu sei que eu tenho que estar na igreja. Pô, pastor, eu sei que eu tenho que sair fora desse pecado. Pastor, não sabe como é que é? Está difícil, né? Eu digo, sei, cara, mas olha só, dá um passo, ora a Deus, dá um segundo passo, tenta, vai em frente. Quem está me ouvindo? Amém. Não, vou assim, aí 3 meses depois, e aí a pessoa fica exatamente no mesmo lugar, exatamente da mesma maneira, fazendo exatamente, aí você volta para ela e diz: brother, irmão, está na hora, muda de cabeça, para de falar besteira. Você pensa que não chega em mim, chega tudo em mim, estou sabendo da parada toda. Para de fazer essas coisas escondidas aí, eu sei de tudo, todo mundo sabe de tudo. Mas, ninguém fala nada com você, mas todo mundo sabe, cara, larga de ser bobo. Fazer o quê, pastor? Fazendo nada errado. Ai. Ah, pastor, você como é que é, né? Sei. Sabe por que eu sei? Porque um dia o juízo veio sobre mim. E eu preciso dizer uma coisa para você: ninguém está preparado para o juízo de Deus. O juízo de Deus, quando vem, dói pra caramba. E bate de um jeito que você não consegue se defender. Você não tem como se defender do juízo de Deus. Ele vem e te pega. E aí Jeremias começa a dizer: cara, não brinca com isso, o tempo está passando. O tempo está passando, você está adiando para frente, sabe, adia, deixa, não, por enquanto não dá, eu estou esperando primeiro ficar rico, para depois poder, então, eu digo, não, tá bom, irmão, eu estou esperando primeiro sair aquele emprego, eu estou esperando primeiro morar num lugar melhor, eu estou esperando primeiro passar no concurso, eu estou esperando primeiro, irmão, então, depois que eu terminar minha faculdade, depois que eu terminar, quem está me escutando? Amém. Dá um toque nele aí, se liga no mistério. Quem está me ouvindo? Amém. Depois que eu terminar a minha faculdade, depois que meu marido se converter, depois que a minha mulher se converter, aí sim. Olha para mim, o tempo de mudança é agora. Não dá para ir adiando. O tempo de mudança com Deus é agora. A nossa escolha é: Senhor, o Senhor me chamou, coloca palavras na minha boca, o Senhor é comigo, o Senhor me deu autoridade para edificar, para destruir, então eu vou nessa, cara. Amém. Eu acredito no que você está colocando e vou. Aleluia. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, a gente tenta evitar o juízo. E o juízo de Deus para aquele povo, sabe qual é? O exílio. O que vai acontecer? Pastor, o que vai acontecer comigo? Eu vou dizer qual é a punição. A punição é: você será excluído da terra das promessas. Porque só quem pode viver as coisas de Deus são as pessoas que moram na terra das promessas. Eu não estou falando de terra física, eu estou falando de um lugar espiritual. Quem aqui mora no lugar das promessas? Quem aqui crê nas promessas do Senhor? Quem crê, quem sabe que Deus opera nas suas promessas? Quem pode dizer assim: as promessas de Deus são para mim? Tem gente que não falou. Quem pode dizer: as promessas de Deus são para mim? Então toda a bênção de Deus é para o povo dele. Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai entregar, Ele vai fazer.
Mas aí qual é? Quando você começa a adiar o conserto, adiar a mudança, adiar o arrependimento, adiar a postura, o posicionamento, o que vai acontecer? Há um tempo determinado, que eu não sei qual é, que é diferente para cada pessoa, não dá para colocar aqui, não se trata de religião. Quem está me ouvindo? Eu não vou entregar aqui, o tempo é tantos meses, você tem tanto. Não vou. Cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Cada história é uma história. Cada pessoa é uma pessoa. Mas a palavra que eu estou trazendo aqui é para todos. Há um tempo de arrependimento que varia para cada pessoa, mas é o tempo de você dizer não para o pecado, dizer não para o governo de deuses estranhos, dizer assim: eu me submeto a Deus, eu me submeto ao Senhor e vou me entregar a Ele. Se você não fizer isso, você será expulso da terra das promessas. Você vai para o exílio. Você vai para o lugar da Babilônia, que é uma confusão danada. Tem gente de tudo quanto é lado, um monte de gente falando tudo quanto é coisa, e as promessas de Deus não se cumprem. Pior de tudo, juízo, que Jeremias prega: se nós não nos arrependermos, seremos entregues ao inimigo. Tem alguém entregue ao inimigo aqui? Não. Até os nossos pecados pertencem a Deus. Fala para o teu irmão do lado assim: fique tranquilo. Você ainda pode lidar com os seus pecados, entregando eles a Deus. Então o diabo não tem autoridade sobre os nossos pecados. Amém, amado? Tem que lembrar: meu Deus, eu estou com medo do diabo. Está com medo de quê, cara? Até o teu pecado, quando você erra, você não trata com o diabo. Já, peraí, eu errei. Não. Já, vem cá que eu vou fazer um acordo com você. É isso? Não. Quando nós pecamos, nós deixamos o diabo para lá e vamos dizer assim: Deus, me ajuda, eu pequei. Quem faz isso aqui? Então nem os teus pecados pertencem ao diabo. Nada pertence ao inimigo. Mas quando você diz não ao arrependimento, quando você extrapola o prazo, extrapola o tempo, você acha que o pecado vai durar para sempre, que a idolatria fica para sempre, você vai empurrando para frente, existe uma coisa que pode acontecer na tua vida, que é isso aqui: Deus entregou aquele povo na mão do inimigo, e o inimigo governou sobre eles. Alguém aqui já foi governado um dia pelo inimigo? Eu já fui. Quem já foi governado pelo inimigo? Só 4 pessoas. Quem já foi? Levanta o seu mão mesmo. E quem não foi? Quem hoje é governado só por Deus? Quem pode dizer assim: eu sou governado por Jesus? Não abra mão disso. Não abra mão disso. Que a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é ser governado pelo inimigo. E pior do que isso, é acostumar a ser dirigido por Deus e um belo dia ele parar de te dirigir. Meu Deus! Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já passei por isso. Por causa do meu pecado. Porque eu adiei o arrependimento o máximo que eu pude. Ou eu não podia, mas eu adiei assim mesmo. Então hoje eu posso dizer para vocês: a pior coisa do mundo é você achar que está sendo dirigido por Deus, acordar um belo dia e tudo na tua vida dá errado. Tudo dá errado. Você não nota o quanto que as coisas dão certo para você. Não, nota sim. Quem pode dizer assim: pastor, minha vida tudo dá certo? Amém. Eu vou dizer para vocês: na minha vida tudo dá certo. Só eu. Alguém mais? Quem pode dizer assim: Deus dirige cada momento? Deus dirige cada momento. Até o que parece errado acaba dando certo. Alguém pode dizer? Parece errado acaba dando certo. Aleluia. Você não sabe o que é Deus tirar a mão. Você não sabe o que é Deus tirar a mão. Quando Deus tira a mão, você pensa que tudo vai dar certo, que o Senhor está com você, que no final vai dar tudo certo, que no final Deus vai abençoar, e não é isso que vai acontecer. Quando Sansão entregou o segredo dele para Dalila,
ele entregou o segredo para Dalila, que era cortar os cabelos. Ele já tinha dito: se me amarrarem com uma corda nova. Aí Dalila dizia assim: os filisteus vêm sobre você. Ele levantava, arrebentava as cordas. E assim ele foi. Se eu for amarrado pelos pés e pelas mãos. Ele foi falando um monte de coisa. No final ele contou para ela: olha, a verdade é a seguinte, eu sou nazireu e eu não posso cortar os cabelos. Se cortar os cabelos eu perco minha força. E aí ela, durante a noite, corta os cabelos. Aí ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele saltou, e tem um versículo na Bíblia que diz assim: e ele pensou que tudo seria como antes. Só que ele acordou, o inimigo já veio, já furou o olho dele. Foi a primeira coisa. Não se afaste do Senhor. Quem está me ouvindo? Amém. Não adie o tempo do arrependimento. Porque de repente você vai dizer assim: Senhor, eu quero. E você vai pensar que tudo será como antes. E não será como antes. Veja bem, em nenhum momento Deus deixou de propor a eles, até depois de tudo, exílio e tudo mais. Deus disse assim: ainda vou fazer um acordo muito melhor com vocês, eu vou fazer, sabe, algo tremendo com vocês, vou fazer, mas aí Deus já estava remetendo o Messias, vou fazer uma nova aliança com vocês. Mas aquele povo perdeu naquele momento do exílio babilônico, eles perderam tudo aquilo que eles tinham recebido. O mais importante, nesse versículo 12 e 11, diz assim: Jeremias, antes, no versículo 10, ele vê uma vara de amendoeira. Quando ele vê essa vara de amendoeira, tem uma série de colocações em relação a isso, mas a vara de amendoeira vinha no tempo certo, dava flor no tempo certo, tinha um fruto que vinha no tempo certo, e ele olhou para aquela vara, e quando ele viu aquela vara, Deus falou no coração dele assim: e essa vara aí é o cumprimento da minha palavra. É mais ou menos como a gente passar por aqui, porque a nossa cultura é muito de cidade, né? Muito urbana. A cultura de quem escreveu a Bíblia era muito rural. Então eles passavam e vinham assim: agora é o tempo de tal coisa acontecer. Agora é o tempo de tal coisa acontecer. E aquela vara de amendoeira, quando ele passa, ele olha para a vara florescendo da amendoeira, e ele diz: essa vara aí é a palavra de Deus que está se cumprindo, é o tempo certo para acontecer. Também é a mesma vara que estava nas mãos de Arão e que Deus fez florescer. Quem está me escutando? Amém. Quem está me escutando? Amém. Que era o símbolo da autoridade dele. Um estudo teológico que eu não vou fazer aqui agora. Mas quando ele passa e vê aquela vara, Deus fala no coração dele: porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Amém. Amém. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não é bonachão, Deus não é bonzinho, Deus é Pai. E se Ele tiver que colocar limites, e se Ele tiver que colocar coisas duras para nós, se Ele tiver que fazer com que a gente passe alguma coisa, Ele fará isso como um Pai, por amor. Quem está me escutando, diga glória a Deus. O juízo de Deus vem sobre nós da mesma maneira que as bênçãos. Vem para nos abençoar. Quando vem o juízo, quando Deus coloca limites, quando Deus coloca tempo, é porque Ele sabe que se você não mudar, se você não tiver uma transformação naquele tempo, tudo vai acontecer de ruim com você. Então, é como um pai e um filho. Quem é pai e dá um conselho errado para o filho, ou vê o filho fazendo uma coisa errada e não toma uma atitude para ele mudar? Quem é um pai e uma mãe que vão permitir um filho se destruir, não estudar, sair da escola?
Qual é o pai que vai deixar um filho passar a vida inteira vendo um videogame? Quem está me ouvindo? Ou não comer nada? Qual é o pai ou a mãe que vai ver uma filha todos os dias comendo sanda de chocolate? E sanda, e engordando, até ela ficar diabética. E ele vai dizer, coitadinha da minha filha, ela quer sanda de chocolate? Quem está me escutando? Fala para o teu irmão do lado, Deus não é assim. Deus nos ama de verdade. Deus, ele é sério com o amor dele conosco. Ele é o mesmo Deus que abraça, é o mesmo Deus que coloca limites. O mesmo Deus que te empurra, é o mesmo Deus que te trava. Quem está me ouvindo? Amém. Mas ele é um Deus que tem conosco uma aliança de vitória. Olha para mim, não existe derrota para o povo de Deus. Não existe derrota para quem serve a Deus. Eu, em nome de Jesus, espero que essa igreja seja uma igreja de profetas. Amém. Que diga não ao pecado, que denuncie o pecado, que se posicione com Deus com coragem. Porque para trabalhar para o Senhor e para andar na direção de Deus tem que ter coragem, tem que ter postura. Ontem nós vimos aqui várias coisas com o pastor Fábio Damasceno, eu achei sensacional, foi um trabalho maravilhoso, e ele falou de um filho, de uma mulher. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Ele disse que teve uma mulher que comprou, não vou, claro que aqui não é para a gente discutir questões de droga, quem está no curso, está sendo uma benção. Mas ele contou casualmente a história de uma mulher que comprou e deu de presente para aniversário para a filha, um quarto lindo, maravilhoso, tinha tudo no quarto, tudo lindo, maravilhoso e tal, e fez um monte de enfeites e tudo, e aí aquilo deu a ela de presente, fez uma surpresa para ela. Quando ela chegou lá, encontrou toda aquela coisa bonita, bacana no quarto, e quando ela chegou no quarto, ela viu que a filha estava trancada dentro, com várias garotas dentro do banheiro. Ela achou aquilo inadequado. Isso foi para os Estados Unidos, amém, amados? Achou inadequado, abriu a porta, entrou e disse, não é conveniente vocês ficarem aqui, não ficar um monte de gente aqui dentro do banheiro, junto e tal. Fomos todo mundo lá para fora. A filha ficou irritada com ela. Aniversário de 16 anos, numa festa. E aí, quando ela chamou a atenção da filha, a filha agrediu ela e quebrou a bacia dela. E empurrou ela para dentro da banheira e quebrou a bacia dela. E aí, o terapeuta que foi conversar disse assim, qual foi a primeira vez que a sua filha te agrediu? E a mulher falou assim, acho que ela tinha 2 anos e meio, ela cuspiu na minha cara. E você fez o quê? Nada, né? O que tem uma cuspidinha? Quem está me ouvindo? Fala assim, Deus não é assim. Fala para o teu irmão do lado, Deus não é assim. Deus gera filhos segundo o Espírito. Deus gera filhos segundo o Espírito Santo, que nos trabalha, nos dá disciplina, nos dá força, nos dá entusiasmo. Deus não é conivente com os nossos erros. Ele nos corrige porque Ele é um Pai amoroso. Quem está me escutando? Pais amorosos, pai e mãe, não é só pai não, pai e mãe amorosos corrigem os filhos. Eu quero glorificar a Deus, porque Deus tem dado nesse lugar pais amorosos. Amém. Pai e mãe amorosos que têm corrigido seus filhos. Eu quero glorificar o nome do Senhor pela transformação que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Amém. Quem pode glorificar a Deus? Quem recebe essa palavra? Aleluia.
Aleluia. O Espírito Santo quer gerar filhos sadios. Não quer deixar um filho comer sanda e bolo de chocolate até ficar diabético e morrer de diabetes. Tipo B. Gilson, é tipo B mesmo? É isso mesmo? Não. Quem é que morre de tanto? Por favor, doutor. É tipo 2? Então, tipo 2. B2, é isso aí. Morre do mesmo jeito. A hepatite que é tipo B, tá certo? Eu não sei, imagina uma pessoa comendo sanda de chocolate. Não, mas ele gosta, ela gosta. Tadinha, ela tá gordinha. Mas tá tão gordinha, tá tão fofinha, né? Ela tá com 7 anos, 120 quilos. Oh, glória, quanta saúde, né? Por isso que eu digo, crente não bebe, mas come. Está repreendido em nome de Jesus. Olha para mim, igreja, olha para mim. Vocês não estão gostando da palavra hoje, não? Come. É brócolis. Amém. Giló. Come. A palavra de Deus, eu não vou ficar dando um docinho para você, não. A gente está precisando de transformação. Nós precisamos de filhos disciplinados. Deus quer filhos disciplinados. Deus está levantando uma nação de guerreiros. A gente tem uma guerra para enfrentar aí fora. Fala para o teu irmão do lado, está repreendido todo espírito de crente Nutella. Acabei de inventar isso aqui. Quero buscar em Cristo ser crente raiz. Amém, amado? Nada de crente Nutella. Ai, pastor, foi tão duro, né? Vou trocar de igreja. Vai, pô. Aqui tu vai comer brócolis, brother. Porque nós temos que mudar. Tem arrependimento, tem que mudar. Tem pecado, tem que mudar. O pecado é oculto, tem que largar. Não, mas pastor, está escondidinho, ninguém sabe. Isso é pior. Porque Deus está vendo. Eu estou mantendo minha prostituição aqui, mas ninguém sabe. Pô, juízo vai vir, brother. Vai ser expulso da terra das promessas. O inimigo vai governar a tua vida. Eu tenho que falar, está escrito aqui, vou fazer o quê? Muda a Bíblia. E hoje Deus mandou trazer isso, não sei nem por quê. Se não falou com vocês, falou comigo. Fala para o teu irmão do lado, tempo de mudanças. Fala com a pessoa que está do teu lado, tempo de militância. Sabe, o tempo com Deus parece que vai tendo um funil, sabe, do tipo assim, o tempo de ser simpatizante do Evangelho está acabando, cara. Está ficando difícil ser simpatizante do Evangelho. Está chegando a hora de ser militante, abrir a boca e pregar, impor as mãos e curar os enfermos, tocar nos endemoniados e repreender os demônios. Quem está me escutando? Porque foi para isso que o Senhor levantou a igreja dele. Eu contei a história daquele pastor. Essa é a história de cada um de vocês. Pode acontecer na tua casa. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Pode acontecer na tua casa, no teu bairro, no teu trabalho. Quando você vê, tem um grupo de pessoas adorando a Deus e você está ali pregando. Pastor, mas eu não estou preparado, ainda sou uma criança. Deus está falando hoje. Não digas eu sou uma criança. Onde eu te mandar, você vai. Porque quando eu mandar abrir a tua boca, você prega, você fala, você diz. Porque Deus, eu sou contigo e eu velo pela minha palavra para cumprir. O que você falar e você falar no meu nome vai acontecer. Amém. Está me escutando? Vocês realmente acham que eu tenho certeza de toda vez que eu entrego uma profecia? Claro que não. A única coisa que eu tenho certeza é que Deus vela pela palavra dele para cumprir. E Deus tem compromisso comigo. E quando eu abro a boca, eu estou falando por ele e Deus vai fazer acontecer. Amém. Então,
Eu hoje aqui, como profeta de Deus, profetizo sobre a tua vida. Aqueles que receberem essa palavra hoje, receberão também a autoridade de Deus para abrir a boca, e aquilo que você edificar vai ser construído, e aquilo que você derrubar vai ser derrubado. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. A autoridade de Deus, o poder de Deus está sobre esse lugar. Ele está sobre a nossa vida. E eu agora digo, ninguém determina sobre a minha identidade. Eu tenho o poder de dizer não. Na hora de, eu posso dizer aqui, ninguém pode determinar sobre mim. Eu digo para vocês, eu tenho o poder de perdoar aqueles que me ofendem. Eu tenho o poder de amar aqueles que se levantam contra mim. Ninguém vai me mudar. Eu tenho o poder de perdoar, eu tenho o poder de amar, eu tenho o poder de profetizar. Eu tenho o poder, ninguém muda a minha identidade, porque o Senhor é comigo. Foi Ele que falou, foi Ele que me autorizou. Quem pode falar a mesma coisa? Então, Deus é contigo. Ninguém pode obrigar você a não perdoar. Ninguém pode obrigar você a não amar o inimigo. Satanás está sendo derrotado hoje aqui em nome de Jesus. Pode se levantar contra você, pode xingar você, pode fazer o que for. Se levantar você e diz, ninguém pode me mudar, eu continuo abençoando. O cara se levantou contra mim, eu abençoo. Quem está me escutando, diga glória a Deus. A autoridade que está sobre mim eu transfiro para você. Recebe aí. Recebe. Recebe. Em nome de Jesus. Recebe. Pela ação do Espírito Santo. Receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ninguém vai governar os nossos sentimentos. Ninguém vai governar nossa mente, nossas ações. Eu tenho o poder de falar a verdade, dou o que doer. Eu tenho o poder de rejeitar a mentira. Eu tenho o poder de rejeitar a injustiça. Quem recebe essa palavra? Amém. Fala comigo, eu tenho o poder do Senhor sobre mim.